Primeiro, quero agradecer, né, o convite para participar do 5º Simpósio da Rede de Recursos Genéticos, né, Vegetais do Nordeste. Para mim é motivo de muita satisfação, né, e até orgulho estar participando desse processo. Vou tentar, então, compartilhar com os colegas um pouco da nossa experiência, né, da importância, vamos dizer assim, de como os recursos florestais podem estar presentes nesse processo. E aí, para a gente falar de recursos genéticos, a primeira necessidade é a gente ter o recurso. Então, a minha abordagem vai ser no sentido de colaborar com os especialistas, no sentido de proporcionar quais seriam as alternativas que nós precisamos, os esforços, vamos dizer assim, que a gente precisa ter para poder trabalhar a questão da sustentabilidade. Porque se eu não tiver recurso florestal, eu não tenho como trabalhar a questão dos recursos genéticos. Então, vai ser mais ou menos nessa linha que a gente vai dar a nossa colaboração. Bom, primeiro, dizer que hoje eu sou analista ambiental, né, aposentado do IBAMA, já tive várias oportunidades de colaborar na temática florestal do bioma Caatinga, e hoje eu estou à frente, né, da coordenação regional do Projeto Rural Sustentável Caatinga, que é uma iniciativa que vem nesse sentido, né, de ajudar a produzir no bioma Caatinga sem comprometer a conservação, né, combater o desmatamento e, ao mesmo tempo, ainda proporcionar que as áreas de produção sejam cada vez mais qualificadas, sejam as áreas de produção florestal, sejam as áreas de produção agropecuárias. Bom, eu começo mostrando essa imagem para fazer uma reflexão, né? A gente, às vezes, não se dá conta como o recurso florestal, né, e o seu patrimônio genético estão presentes no nosso dia a dia. Essa é uma imagem muito comum que a gente vê, né, passando pela Caatinga, né? E se a gente parar e for refletir um pouco sobre ela, a gente vê a importância, né, de se trabalhar, né, a questão do uso sustentável para poder a gente conservar, né, esse patrimônio, né, e esse material genético. Via de regra, a primeira coisa que se pensa é tirar a caatinga para plantar, né, no caso aí, pecuária, né, gramíneas, né, para poder servir como suporte forrageiro. Mas a gente percebe que as nossas raças adaptadas, elas aprenderam a pastejar na caatinga. De imediato, a gente já passa a ter aí uma utilidade da caatinga, que é segurança alimentar dos nossos rebanhos, né, através do seu suporte forrageiro. Depois, um conjunto de necessidades que nós temos no dia a dia de uma propriedade, eles vêm do recurso florestal, além de toda uma tradição, né, de alimentos, né, através dos frutos da caatinga, do beneficiamento de algumas espécies e do aprendizado que a gente teve com os povos, né, originais da região, né, que a gente teve de fazer, assim, medicamentos, que isso é muito comum ainda na zona rural, a gente fazer alguns tratamentos, né, à base dos produtos da nossa biodiversidade. Toda essa riqueza, assim, de experiências de uso, elas só vão ser possíveis de serem qualificadas e a gente usar o avanço da ciência para que isso se desdobre, vamos dizer assim, em produtos mais qualificados, a partir do momento que eu possa ter o recurso florestal. Porque, senão, eu vou trabalhar em cima justamente das abordagens que são extremamente custosas, caras, né, e demoradas, que seria a recuperação das áreas degradadas. Então, essa primeira imagem é só uma reflexão, né, nesse sentido. Depois, a gente agora começa a fazer uma abordagem sobre, né, a caminhada para uma produção sustentável. Essa outra imagem é feita em cima de uma área, né, licenciada para uso sustentável, onde você pode fazer uso do recurso florestal para atender às necessidades da, assim, socioeconomia, mas também você pode integrar com outras atividades, como a pecuária, como a gente está vendo aí, né, e com a apicultura. Outra coisa extremamente importante é que hoje, com o avanço da ciência, ninguém mais retira o que não precisa. Então, é estratégico a gente manter, né, o material que, vamos dizer assim, vai servir para outras atividades, como, por exemplo, as árvores frutíferas. Então, a gente faz essa observação, que o manejo florestal da caatinga,
é uma alternativa, né, que a gente tem de produção sustentável, que além de conservar a paisagem e sua biodiversidade, né, os serviços ambientais, permite uma convivência sustentável nesse ambiente, né, que às vezes parece inadequado. Uma observação que eu acho extremamente importante é a gente fazer uma lembrança dos esforços que já foram feitos nesse sentido. Então, esse tema hoje está muito presente, mas nós tivemos professores, né, colaboradores, pesquisadores que vêm se dedicando já há mais de um século sobre essa questão dos sistemas agroflorestais, né, da importância do uso sustentável, dos comportamentos, né, diferenciados da caatinga e de como a gente pode se beneficiar dessas diferenças. Então, aqui eu faço uma menção a um conjunto de profissionais que dedicaram sua vida nesse sentido. O professor Carlos Bastos Trigo, Guimarães Duque, né, João de Vasconcelos Sobrinho, Geraldo Barreto e João Ambrósio, foram pesquisadores e professores, né, que se dedicaram, né, a estudar as diversas formas, né, de uso da caatinga. Então, não vou entrar nos detalhes, mas fica esse registro. A escola, né, da Universidade Federal do Semiárido foi uma das que guardou, né, com muito carinho alguns esforços desses profissionais, principalmente de Carlos Bastos Trigo e Guimarães Duque. Bom, e aí uma observação para a gente desmistificar a questão do uso da caatinga. O professor Vasconcelos Sobrinho talvez tenha sido um dos nossos mais dedicados, né, profissionais à questão do uso sustentável. O Dia Nacional da Caatinga é no dia 28 de abril, em homenagem ao professor Vasconcelos Sobrinho. É o dia do seu nascimento. Então, esse homem que dedicou sua vida à caatinga tem vários trabalhos sobre a questão do combate à desertificação, mas ele não tinha nenhuma dúvida quanto à questão da importância da caatinga. Então, veja que observação, né? A necessidade fundamental da nossa civilização parece centrar-se na demanda crescente de energia. A planta foi a primeira forma de suprimento energético que o homem aprendeu a usar. E hoje, contrariamente ao que se poderia supor, a planta vem revelando possibilidades inesperadas como suprimento energético e múltiplas outras formas de matérias-primas. E aí eu faço uma observação que o professor Vasconcelos Sobrinho deixa muito claro, mediante sábio manejo dos seus recursos naturais. Então, veja, né, que observação importante para um profissional que dedicou sua vida à caatinga. Ele não tem nenhum medo do uso da caatinga, principalmente para uma questão que, às vezes, a gente não quer olhar, que é a questão energética. Essa observação bem, assim, provocativa é para a gente ver que esses profissionais não tinham receio do uso da caatinga. E hoje a gente ainda tem bastante restrições com relação a isso, e essas restrições vêm comprometendo a qualidade da biodiversidade, vêm comprometendo justamente a conservação desse material genético. E essa discussão hoje, ela está muito presente. A gente agora, nesse momento, está vivenciando a COP, né? Mas existem vários outros compromissos, né, que o mundo tem e o Brasil participa para a questão da sustentabilidade. Nós temos a reserva da biosfera, e existe a reserva da biosfera da Caatinga, é um programa do Unesco, né, que estabelece a relação entre o homem e a natureza. E no Brasil nós temos, né, um caso emblemático que é a reserva da biosfera da Caatinga. Tem a Convenção de Combate à Desertificação, tem a Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que é essa que está em evidência agora, a da conservação da biodiversidade, e hoje, um pouco desses esforços, eles estão muito visíveis nos compromissos para o desenvolvimento sustentável, que são aqueles Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né, os famosos ODS, que, de uma certa forma, foi uma maneira que o mundo, na Rio+20, né, após a Rio+20, fez um acordo, né, de pensamento estratégico de como a gente deve se comportar para encontrar sustentabilidade. Nessa questão, o Brasil tem uma participação extremamente desafiadora. Quando a gente assumiu compromissos voluntários, né, e nos nossos compromissos voluntários, nós fomos extremamente enfáticos na promoção do uso sustentável. Uma coisa extremamente importante, desculpe, é a gente se ater a essas duas situações. Às vezes a gente faz algum tipo de questionamento duvidoso sobre semiaridez, que é um comportamento, vamos dizer assim, climático, ambiental, do espaço político semiárido. O espaço político do semiárido, todo ano, tem
um conjunto de municípios querendo entrar nele. Por quê? Porque ele traz, vamos dizer assim, benefícios fiscais, mas nem sempre ele dialoga com o comportamento da semi-aridez. Mas a observação nesse sentido é que nem sempre, né, as políticas que vêm para o espaço semiárido, nem sempre elas observam a semi-aridez. E em vez da gente se aproveitar desse potencial ambiental, né, essas políticas públicas, elas promovem, vamos dizer assim, mudanças fortes, e o que a gente encontra é um quadro de degradação. Isso está muito presente em vários tipos de iniciativas, onde a gente não levou em conta o valor da nossa biodiversidade e da nossa produção, vamos dizer assim, do bioma caatinga. Seja para a questão forrageira, seja para a questão madeireira, seja para fruto, alimentos e tudo mais. Aqui um pouco para a gente entender, né, a importância da gente, vamos dizer, acreditar na questão do uso sustentável. Esse foi um exercício que a gente fez bem simples, né, mostrando, vamos dizer assim, a aplicação do Código Florestal sobre, né, o território brasileiro. Então, se a gente aplica o código, a gente vai ver que nós temos 325 milhões de hectares que não estão, vamos dizer assim, nem são reservas legais, nem são áreas de preservação permanente. Então, são áreas para uso. Desses 325 milhões de hectares, 110 milhões são florestas não protegidas e 242, agricultura e pecuária. Veja, se a gente não tiver nenhuma simpatia para a questão do uso sustentável, ao contrário, criar resistência para ele, nós vamos ter sempre o quê? Agressões a esse recurso, e a opção aí é tirar a floresta para fazer qualquer tipo de atividade. Então, o bioma caatinga ainda tem uma cobertura florestal razoável, nós temos mais de 50% de cobertura florestal no bioma caatinga, isso significa que ele pode ser usado. E uma grande vantagem, seu comportamento é extremamente simples. Certo? O manejo da caatinga é simples e ela possui uma grande resiliência. Só para registrar, a gente tem uma rede de manejo florestal, que é uma rede que vem acompanhando, fazendo estudos, que dá segurança para que a gente possa afirmar que no bioma ainda temos bastante cobertura florestal, além de afirmar as práticas, né, que podem ser realizadas e, né, analisar, né, a recuperação dessas áreas. Essa rede, esses pontinhos azuis são, né, justamente os ambientes de pesquisa dessa rede. E uma coisa para desmistificar o medo. Nós temos, se a gente analisar o bioma caatinga, certo? Nós temos aí, aplicando o código nele, 20% para a reserva legal. Então, a gente teria 17 milhões de hectares para a reserva legal. Considerando que 5% sejam área de preservação, nós vamos ter 4 milhões de hectares. Usando a conservação da biodiversidade, 10% para áreas protegidas, nós vamos ter aí 8.500 hectares. Sobram ainda 6 milhões e 300 mil hectares para uso sustentável. O bioma caatinga precisa somente de 2 milhões e meio de hectares sobre uso sustentável para atender toda a demanda, vamos dizer assim, socioeconômica da região Nordeste. Então, não existe conflito. O que falta é planejamento e, vamos dizer assim, confiança nas práticas de manejo. Esse aqui é só um exercício para vocês entenderem a importância, né, da demanda sobre o recurso florestal da caatinga, que está presente no nosso dia a dia. 30% da matriz energética do Nordeste é atendida, né, pela biomassa florestal da caatinga. 40% da indústria da região utiliza lenha na sua matriz energética e, em média, 60% das famílias utilizam lenha para cozinhar. Na zona rural, isso chega a 90%. Outra coisa, o papel extremamente importante da caatinga, como suporte forrageiro para o nosso rebanho. O nosso rebanho, nós temos uma pecuária extensiva que depende do recurso florestal. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente condena e, na realidade, é um lado extremamente positivo, porque nós temos uma pecuária verde que não desmata a caatinga. A gente poderia criar o nosso rebanho dentro da caatinga. Às vezes, a falta de conhecimento e a dificuldade em aplicar as práticas de manejo, né, que a Embrapa, que o professor João Ambrosio, né, durante anos pesquisou, faz com que a gente desmate em vez de usar o suporte forrageiro. E outra coisa que hoje está muito presente é o extrativismo florestal na caatinga, né, para atender a demanda de várias comunidades. Mas na frente a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Hoje a gente tem uma taxa de desmatamento em torno de 2.800 km² por ano, justamente por não acreditarmos nas nossas práticas de manejo. Um esforço que é necessário para que a gente possa, de fato, praticar o uso sustentável. A gente precisa ter uma mudança de paradigma
de compreensão de sistemas produtivos, entender que o extrativismo do umbu, o gado criado na caatinga, são formas de atividades produtivas e não simplesmente uma forma de escapar da realidade. Se a gente não olhar de outra forma, a gente não vai conseguir mudar, né, essa situação. Outra questão extremamente importante para a região é que se a gente não tem conservação de solo e paisagem florestal, a gente nunca vai ter segurança hídrica. Por outro lado, as práticas de manejo vão permitir que a gente tenha segurança energética na base da nossa indústria e também para as famílias. Hoje, a questão do preço do gás, a gente está vivenciando muito a questão do uso energético da lenha, né, nos domicílios. Mas isso, aparentemente, passava desapercebido da sociedade. E, do outro lado, a gente tem o recurso florestal, através do uso sustentável, sendo fonte de segurança alimentar para o rebanho, né, para as famílias, né, e o sistema de produção que a gente usa, né, deixando a terra descansar, que é o sistema de pousio, ele é uma forma extremamente inteligente da gente voltar a fazer com que o solo agrícola volte a ter vida e, ao mesmo tempo, a gente possa ter também remanescentes florestais, né, nesse ciclo de qualificação, né, uma prática de manejo de solo, né, nossa, que às vezes a gente não consegue compreender. Então, um dos desafios para o uso sustentável é a gente romper com esses paradigmas. E aí, só um exercício da gente ver as diversas formas de manejo que nós temos na caatinga, que às vezes a gente não quer reconhecer, ou como eu disse no início, é tão perto, tão presente, tão do dia a dia, que a gente não se dá conta de que isso são sistemas de produção que o mundo vem procurando e a gente vem praticando e às vezes não se valoriza. Então, a gente tem a produção de alimentos, né, nos roçados através do pousio, que é um sistema, né, de combinação agrofloresta. A gente tem a nossa pecuária extensiva na caatinga, que a gente tem a mania de dizer que é uma criação do gado à solta, e, na realidade, isso é um sistema silvopastoril extremamente interessante e adaptado à nossa realidade, que nós não valorizamos. A gente tem hoje a coleta de frutos presente na socioeconomia da região. Tem comunidades, né, e regiões que vivem, né, do extrativismo sustentável dos frutos da caatinga. Aí tem alguns exemplos, né, dos que são mais visíveis: umbu, maracujá, licuri, jatobá, araticum. A lenha que está presente em 40% do parque industrial. Algumas atividades econômicas do Nordeste só são viáveis porque a fonte de energia primária é lenha, e a gente não se dá conta que a gente está falando de uma bioenergia renovável, de baixo custo, de grande inclusão social e que pode ser sustentável, né? A gente só vê pelo lado do desmatamento, mas não vê pelo lado da oportunidade. Além da demanda, né, que toda a região tem para a questão dos frutos, ou para atender a demanda madeireira da nossa região. Então, todas essas práticas de sustentabilidade, né, que vem sendo realizadas, são técnicas de manejo que às vezes a gente não se dá conta. Eu aqui vou passar um pouco rápido essa última etapa, são os desafios para o uso sustentável, que passa pelos aspectos culturais, institucionais. E aqui alguns exemplos, né, de experiências de uso sustentável que nós temos na caatinga, né, que são do dia a dia. Veja, aí nessa primeira imagem a gente vê, primeiro, a necessidade da madeira no dia a dia das propriedades, né? Às vezes a gente não se dá conta de que todas as práticas de manejo, às vezes, são necessários termos, cerca, para poder a gente usar o ambiente qualificado. E, às vezes, isso não é feito justamente por falta de condições ou do recurso estar presente na região. Essa é uma experiência com Babaçu, a foto central, e essa foto do canto, essa aqui mostra exatamente uma experiência de uma comunidade que hoje usa a caatinga como suporte forrageiro, né, para fazer ração da caatinga. Então, vocês estão vendo aí mandacaru, catingueira, né, e outras espécies que eles estão usando, maniçoba, que eles vão na caatinga, coletam e passam na forrageira. Aqui, uma planta de araticum, né, que às vezes a gente hoje, alguns colegas não têm a oportunidade de vivenciar de perto. E aqui 2 áreas de vegetação que foram entrar em produção, estão em pleno estágio de regeneração. Aqui uma experiência de uma comunidade na região de Alagoas que trabalha com o artesanato, né? E aí vocês estão vendo pequenos objetos de madeira. Essas palhas que vocês estão vendo aí são de licuri. Então, o licuri, além do fruto, também a palha é muito boa para fazer artesanato. Aqui um sistema agroflorestal, às vezes a gente tem dificuldade de entender
o que é um sistema agroflorestal na Caatinga. E isso aqui que a gente está vendo é exatamente, né, uma prática de sistema agroflorestal numa agricultura familiar. Então, isso aqui é maracujá, licuri e milho, né, palma e licuri, e vejam esses produtos beneficiados. Isso aqui é cerveja de licuri, óleo de licuri, certo? Biscoitinho de licuri, e às vezes a gente não se dá conta de que essa espécie produz tantos alimentos. Aqui, um sistema tradicional, né, de sistemas silvopastoris. Vejam a qualidade do rebanho quando se utiliza a técnica para fazer o manejo adequado da vegetação nativa. Aqui é um exemplo de que também a gente pode ter, quando assim, agroindústrias, né, pequenas unidades de beneficiamento. Essa é uma fábrica de picolé e sorvete, né, de umbu e maracujá, numa comunidade rural. Então, vocês estão vendo aqui o fruto, né, coletado nos quintais e na área de vegetação, a unidade, o carrinho que leva para as cidades. Essa é uma experiência com assentamentos, né, que fornecem madeira licenciada, toda legalizada, sustentável, para atender demandas da indústria. E, às vezes, a gente acha que não é possível ter o pequeno agricultor envolvido nesse processo. Um exemplo de indústrias que utilizam com critérios de sustentabilidade e, do lado de cá, indústrias que utilizam sem nenhum critério de sustentabilidade. Aqui é a questão tecnológica, né? A gente precisa trazer a ciência, né? Os fogões tradicionais nem sempre são interessantes, provocam muito problema de saúde na mulher, principalmente. Então, aqui a gente tem modelos de fogões já a lenha, né, com critérios de sustentabilidade, seja para as famílias, seja para uma pequena agroindústria. Para encerrar, né, que eu já passei do meu tempo, um exercício da importância da conservação. Isso aqui é uma imagem do município de Monte Santo, na Bahia. Esses pontos vermelhos que nós estamos vendo são comunidades, fundo de pasto, são comunidades tradicionais. E se a gente analisar, aonde existe assentamento e comunidades tradicionais, é onde ainda nós temos remanescentes florestais. Essas faixas, o amarelo, são áreas de uso já sem cobertura florestal. Então, vejam a importância de compreender o papel do uso sustentável. Então, aqui é um pequeno planejamento, isso é uma comunidade, né, da Capivara, onde a gente fez um planejamento com eles sobre o potencial ambiental. Esse é um exercício que a gente fez com 7 comunidades desse município. Então, aqui tem o resultado, né, são 3.000 hectares, 357 famílias. Foi feito um inventário florestal para, assim, conhecer o potencial da vegetação, e a gente encontrou espécies como umbu, pitomba, araticum, licuri, o potencial madeireiro e forrageiro de cada comunidade. Então, a partir do momento que você tem, né, essa informação, você pode fazer um planejamento sobre o uso sustentável, você pode produzir sem degradar. Então, daí a importância, né, da gente poder conservar esse material através das diferentes formas de uso. E uma coisa extremamente importante, né, é você envolver, né, as famílias nesse processo de planejamento. Então, aqui é um exercício de planejamento do uso sustentável de comunidades. Outra coisa extremamente importante é que a gente, para conservar a caatinga com sistema de produção, precisamos também valorizar as raças adaptadas que aprenderam a conviver com esse bioma, né, e se alimentar dele. Então, mais uma vez aqui, experiências de comunidades processando a caatinga para a segurança alimentar dos rebanhos. Certo? Mais um exercício de planejamento com as comunidades. Isso daqui também para mostrar essa última imagem para vocês, que não estamos falando somente de venda local. Esse é um espaço de comercialização em São Paulo. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui são produtos da nossa biodiversidade da Caatinga. Eu poderia listar aqui, umbu, gelé de maracujá, nego bom de umbu, farinha de jatobá, né, biscoito de licuri, artesanato de caruá, então, todos produtos nossos da Caatinga, que são produzidos e comercializados como qualquer produto de outra forma. Encerrando, uma coisa extremamente importante também é a gente nunca desapegar, vamos dizer assim, da importância das práticas de conservação de solo, porque se eu não tenho um ambiente de produção sadio, eu sempre vou buscar novas áreas de produção. E buscar novas áreas significa desmatar para encontrar ambiente sadio para a produção. Essas são algumas experiências de conservação de solo. Aqui é uma amostra de que existe conhecimento suficiente na Caatinga para a gente promover o sustentável. O que a gente precisa é acreditar, né, e, vamos dizer assim, de uma certa forma, promover o que os professores que vivenciaram a Caatinga recomendavam. Conservar a Caatinga através das práticas de uso sustentável.
Então, com isso, eu agradeço, né, a oportunidade e fico à disposição para, né, maiores esclarecimentos.